Oi, gente. Eu sou Milton Krenit e esse é o Envelhecer Cast, programa que a gente fala de longevidade, sexualidade, diversidade, entre outros temas relacionados à revolução da longevidade. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre um dos primeiros pilares que a OMS fala para a gente pensar numa década do envelhecimento saudável é mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento. E eu hoje aqui estou com uma pessoa maravilhosa, incrível, que é jornalista. Ela é diretora de redação de uma revista chamada Aptari, que trata de envelhecimento para profissionais de saúde há 10 anos e tem um trabalho fantástico relacionado ao envelhecimento. Eu estou aqui com a Lilian Liang. Lilian, obrigado de estar aqui comigo. Eu tô super feliz de estar aqui para conversar com você e falar sobre esse tema palpitante que é mídia, jornalismo, envelhecimento, que a princípio parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Falou tudo. Eu acho que é isso, tem tudo a ver. E nesse podcast, Lilian, eu acho que a ideia é que eu quero tratar de saúde, mas saúde é além de a gente falar de questões biológicas, e você está aqui para provar que a gente precisa do jornalismo, de como a gente vai falar disso, das mídias, como o envelhecimento é tratado nas mídias. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. Então, gente, fica aí até o final, porque vai ter muita coisa boa vindo aí. Ah, e a Lilian deu uma dica, gente. Se vocês estão gostando do canal, curta, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, manda para os colegas, que a gente, assim, vai fazendo uma comunidade bem legal. Gente, eu vou então começar, Lilian. É importante a gente conhecer um pouco da sua história. Você é jornalista. Eu vi um pouco, a gente estava conversando antes de começar, que você já cobriu sobre HIV na África, cobriu oncologia e depois foi para o envelhecimento. Conta pra gente um pouco, como que foi a sua chegada no campo do envelhecimento? Então, na verdade, eu sou meio médica frustrada, sempre gostei muito de saúde. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, os professores falavam, quem que vai querer fazer matéria na HC? Eu era sempre a primeira. E, assim, sempre tive muito interesse nessa área de saúde e a vida foi me levando para essa cobertura, né? E eu comecei mesmo cobrindo saúde, assim, hardcore, numa revista de oftalmologia. Então, uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, é assistir cirurgia de catarata, né? Então, é uma coisa bem, assim, específica. Porque a medicina é muito história, né? História do paciente. Você escuta a história do paciente e poder escrever sobre isso é realmente um privilégio. E aí, depois da oftalmologia, eu fui para a África para trabalhar numa agência de notícias da ONU, escrevendo sobre HIV na África lusófona. E foi uma experiência muito transformadora, assim, porque me abriu os olhos para muitas coisas, né? E misturava uma série de tópicos que eu não cobria aqui no Brasil. Então, a gente estava falando de antropologia, a gente estava falando de feminismo, de economia, de direitos humanos. De desigualdades. De desigualdade. Então, assim, era realmente... Eu ia fazer as matérias e eu voltava... E, assim, era tanta coisa que eu via que, às vezes, eu caía doente, assim. Eu sempre voltava achando que eu estava com malária, porque eu caía exausta. Porque era tanta coisa que a gente estava vendo, tanta desigualdade, falta de remédio, preconceito, gente que era expulsa de casa porque tinha sido diagnosticada com HIV. Então, assim, poligamia. Então, tudo isso a gente tinha que fazer um exercício para entender, né? E essa experiência na África foi uma experiência realmente muito marcante para mim no jornalismo, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, falei, puxa, eu queria trabalhar com alguma coisa que me proporcionasse esse prazer de ser repórter, sabe? E aí fui para oncologia, fiquei 2 anos na oncologia, mas falei, não é isso. E aí, uma grande amiga, hoje eu considero uma grande amiga, mas é a doutora Marcela Cipel, que é oftalmogeriatra. Eu já tinha entrevistado ela para uma matéria sobre o projeto Centenários lá da Unifesp. Ela cuidava da visão dos idosos centenários. E aí eu entrei em contato com ela, falei, doutora Marcela, queria bater um papo com você sobre essa questão do envelhecimento, entender melhor como é. E aí fui conversar com ela e desde aquele dia eu nunca mais larguei. Então já faz quase 11 anos. Ano passado a Aptari, que foi a primeira revista que a gente criou nessa área, fez 10 anos e, assim, não pretendo sair dessa área, porque é realmente muito desafiadora. E é legal, né? Porque isso te traz um propósito que... E foram várias transformações, né? Então, uma transformação que aconteceu na África, fazendo aquelas reportagens, estando em contato com desigualdade social, com sofrimento humano, e se preparando nessa linha do tempo até chegar hoje a Lilian Liang, que cobre envelhecimento, que tem uma voz nessa questão da longevidade.
Sim, e é muito interessante porque hoje o que eu faço é jornalismo, sim, é jornalismo sério, com reportagem, com checagem, mas é também uma forma de ativismo, porque a gente não tem mais como descolar isso, entende? O que eu faço está muito atrelado ao que eu acredito, que é a gente precisa oferecer condições mais dignas para os idosos brasileiros. E a comunicação e o jornalismo são formas da gente atingir isso. Então, eu não tenho como descolar isso mais. Então, eu sou jornalista, sim, eu cubro esse tema, mas eu também sou ativista da causa. Então, E é isso que eu ia te perguntar, porque acho isso maravilhoso, a gente entender nosso papel como ativista e entender qual que é o papel do jornalismo. Eu até, na introdução do podcast, falei que a OMS fala com o primeiro pilar da década do envelhecimento saudável, a gente mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento. Ok, esse é um pilar, mas quais são os papéis, então, do jornalismo, seja nesse pilar ou nos outros 3 pilares, que é a gente garantir que o idoso esteja na comunidade, a gente garantir cuidados integrais e também a gente garantir participação social da pessoa idosa. O jornalismo, na verdade, a função dele é trazer subsídios para o indivíduo conseguir tomar suas próprias decisões. Então, a gente traz informações para que ele, a partir daquelas informações que ele recebeu sobre determinado tema, ele consiga tomar decisões informadas, né? E quando a gente faz uma cobertura equilibrada, uma cobertura ética do envelhecimento, da situação do idoso, a gente está ajudando a mudar a forma como as pessoas percebem o idoso e como as pessoas percebem o envelhecimento, entende? Então, é muito interessante ver como as coisas evoluíram em 10 anos. Quando eu comecei a Tari, Dr. Milton, era uma dificuldade. Eu tinha uma sessão que se chamava Em Movimento, em que eu trazia iniciativas interessantes na área do envelhecimento. Eu não conseguia enxergar, eu não conseguia achar nada nos jornais brasileiros. Assim, era um mercado ainda muito pequeno. E mesmo a mídia não dava isso. Se saísse alguma coisa de envelhecimento, era assim, porque o idoso foi assassinado. Era sempre algo muito trágico, assim, né? Trágico e com anedotas, e com preconceito. Exato. E aí, eu tinha que trazer exemplos do exterior para colocar na revista. Hoje, 10 anos depois, assim, eu tive que acabar com essa seção da revista, porque tinha tanta coisa que quando a revista saía, a iniciativa já estava velha, já era notícia velha, né? Então, a gente cresceu muito nesse aspecto. E, assim, claro, a pandemia não trouxe nada de bom pra gente, né? Não dá para falar que, puxa, nossa, a pandemia abriu os olhos. Mas a pandemia foi um divisor de águas na forma e no espaço que os jornais começaram a dar para o envelhecimento. Porque quando a pandemia veio, a gente tinha essa ideia de que só idoso que era grupo de risco. E aí começaram a sair muitas matérias sobre idoso, né? Então, assim, foi do melhor jeito? Não foi do melhor jeito, né? Porque a gente estava falando de mortes, de doença, mas foi uma forma da gente conseguir espaço para falar sobre esse tema. E a gente fez um bom uso desse espaço, porque a gente tem bons representantes para falar sobre isso. O Dr. Kalash, as coisas que ele falava sobre o envelhecimento, naquele contexto caótico que a gente estava, eram altamente inspiradoras, né? Então, a gente começou a falar... Eu não sei se você lembra que começaram a sair memes da carrocinha que ia buscar os idosos que insistiam em sair na rua. Super preconceituoso, violento. Super idadista. E aí, a gente começou a discutir isso nos jornais, nas revistas. Então, a gente começou a ganhar espaço. E a gente conseguiu garantir esse espaço. Esse espaço não foi tomado da gente. E esse espaço não vai ser... a gente vai aproveitar esse espaço e vai continuar ocupando esse espaço, né? Exato. Então, assim, Dr. Milton, se há 10 anos você me falasse que a Folha de São Paulo ia dar um espaço semanal para falar sobre envelhecimento, eu ia falar, tá louco. Não, isso aí é delírio, bebeu ontem. E foi quase um ano, não foi? Exato, entendeu? Em que a gente teve esse espaço num jornal de enorme circulação
para falar sobre as questões do envelhecimento. E isso é muito importante, né, Lilian? E eu acho que eu queria só puxar uma frase que você falou, até da questão do começo da epidemia, do Covid, porque eu acho que ela conversa muito com a sua trajetória como jornalista, desde lá do HIV da África, que é a frase que muitas gente falaram do grupo de risco para idoso. Grupo de risco, quando começaram a falar, era tão preconceituoso contra quem vivia com HIV lá no começo da década, e porque dava duas sensações. Primeiro, dá a questão da sorofobia, do estigma, para quem vive nesse suposto grupo de risco, que agora no Covid a gente falou de idosos, mas também dá uma falsa sensação de segurança para quem não está nesse grupo, que no caso são os jovens na questão do Covid. Exato. Então o jornalismo tem um papel fundamental nisso. Não, com certeza. E aí, voltando para sua... às vezes eu sou prolixa, então tem que me tranquila. trazer de volta, né? Voltando à sua pergunta, o jornalismo tem esse papel, então, da gente trazer essas informações para que as pessoas consigam mudar a sua percepção do que é o envelhecimento. Então, a gente está trazendo bons exemplos. A gente está falando, olha, isso aí de falar, mas ela nem parece que tem 50 anos. Cara, não é legal. O que é uma pessoa? O que é uma mulher de 50 anos? Uhum. Como você imagina uma mulher de 50 anos? Será que você não está imaginando errado? Será que isso aí não é um estereótipo? Então, assim, provocar essa reflexão é o papel do jornalismo. Entende? E a gente precisa cada vez mais de profissionais que estejam preparados para isso. Porque a gente ainda vê muitas vezes... E assim, não são pessoas mal intencionadas, mas elas não têm essa informação. Elas porque na repetem maioria... os estereótipos. Então, às vezes, você vê um repórter falando, então, porque abriu essa creche para idoso. Gente, creche é para criança. Creche não é para idoso. Idoso é idoso. Idoso não vai para creche. Exatamente. Né? Então, a gente precisa também educar todos os envolvidos, né? A gente precisa educar o público, a gente precisa educar os repórteres, né? Então, tem um trabalho longo aí, mas eu sou muito otimista. E eu, assim, como alguém que está assistindo esse movimento há 10 anos, eu vejo que a gente está avançando muito, sabe? Poderia ser um pouco mais rápido? Poderia, mas a gente já avançou muito. O fato da gente poder ter tanto espaço para falar sobre envelhecimento já é uma grande vitória. Maravilhoso. E uma coisa que você falou, a maior parte do preconceito ela vem da ignorância. E que bom a gente fazer iniciativas para provocar, fazer a reflexão, tirar do lugar de conforto da pessoa, e aí aproveitar, você falou, né, a gente precisa educar os repórteres, os jornalistas para cobrir envelhecimento, aproveitar e falar do guia de cobertura jornalística, que você lançou, né, um guia para falar, para ajudar a embasar os repórteres que vão cobrir envelhecimento, para não usar o termo idadista, para não usar o termo preconceituoso. Queria que você me falasse um pouco sobre o guia. Então, a gente criou esse guia exatamente porque saiu uma matéria em que o repórter fala, não, da creche do idoso. E aí, assim, eu quis arrancar os cabelos, né? Porque é um termo completamente errado. Eu falei, mas pessoal, se ninguém falar para eles, eles não vão saber. Nós que somos mídia especializada, nós temos essa responsabilidade, né? E aí a gente entrou em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que também ficou de cabelo em pé com essa matéria, falamos, puxa, vamos fazer um guia para ajudar os jornalistas a se achar nesse novo tema, né? E aí a gente fez esse material, que saiu em 2018, que já precisa ter uma segunda edição, porque muita coisa aconteceu, novos termos surgiram, né? Então, se vocês forem ver o guia hoje, não tem o termo idadismo lá. Né? Que é o preconceito relacionado à idade, né? Exato. Como é que a gente não tem o termo idadismo num guia de cobertura do envelhecimento, né? Mas uma das coisas que as pessoas deram de retorno pra gente sobre o guia é que a gente tem os 10 mandamentos, né? A gente criou os 10 mandamentos. E são coisas que muitas vezes o repórter não percebe que ele está fazendo. E aí, quando você chama a atenção, ele fala, puxa, é verdade. Então, assim, não usarás o diminutivo. Porque existe esse vício de linguagem, de usar os termos no diminutivo. Que é horrível. Imagina você e alguém chegar e falar, Lilian, vou te dar um remedinho, uma vacininha. Exato, né? E aí, assim, não usarás melhor idade. Melhor idade para quem? Né? Então, assim, trazer esses termos para reflexão,
Então, puxa, será que usar vovozinha realmente é uma... Ah, eles fizeram um bonequinho, o gorrinho. Não! Pode usar Fizeram... gorro. É. Tá tudo bem, entendeu? Tomou um remédio, uma Exato, vacina, uma injeção, né? E aí, eu abro o guia com um trecho do livro do Drauzio Varela, em que ele ficou doente, acho que ele pegou febre amarela. E aí ele fala, gente, assim, quando eu tava lá no hospital com a camisola, a forma como eles me tratavam era mais dolorosa do que a própria doença. Porque assim, ai, levanta a perninha, vou te dar uma picadinha, toma esse remedinho. E ele falava, gente, mas quem que consegue suportar isso, né? Porque é altamente... É preconceituoso isso. Eu sou um homem de 70 anos. Você pode me tratar como um homem de 70 anos. Não fiquei uma criança. Só que lá, como paciente, você tá mais vulnerável. Você tá deitado, você não pode sair fugindo, ou sair gritando, ou se defender dessa violência. Exato. Então, a gente procurou trazer esses 10 mandamentos do guia, dentro do guia, para alertar os repórteres. Olha, esses são os erros que vocês mais cometem. Vamos ficar de olho, né? E aí, muita gente falou, puxa, Lili, esses 10 mandamentos realmente são muito úteis, porque a gente comete esses erros sem saber. Eu acho que o guia é maravilhoso e eu acho que a gente vai tomar atenção de deixar na descrição do legal, vídeo, ótimo. porque ele é incrível, Lilian. E eu queria contar algumas coisas ainda mais do guia. Por exemplo, você fala dos mitos dos super idosos, né? Porque também a nossa sociedade é pendular, o movimento. Então, antigamente a gente não falava nada de envelhecimento, mas agora vem até como uma obrigação da pessoa idosa pular de paraquedas, ser um super idoso, e vai também ser violento. O que você acha dessa questão dos super idosos? Porque você comenta disso na questão da cobertura. Porque, assim, o jornalismo, a gente sempre quer trazer o diferente, né? Mas o perigo disso é que o diferente acaba se tornando o padrão, entende? Então, quando a gente começa a trazer só exemplos de idosos super saudáveis, idosos que surfam, idosos que vão e, sei lá, caçam elefantes. Existem idosos assim? Claro que existem. Eles são a maioria? Não são, né? Então, a minha crítica eu acho que a gente precisa retratar todas as velhices que existem, né? Porque senão a gente começa a dar espaço para um modelo de envelhecimento. E a velhice é múltipla, né? A velhice é muito heterogênea. E se eu quiser cuidar do meu neto, jogar dominó com meus amigos, eu vou estar feliz também. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ninguém precisa pular de paraquedas, né? Exatamente. Então, é esse o perigo, né? A gente sair de uma cobertura em que a velhice é sinônimo de decrepitude, é sinônimo de improdutividade, é sinônimo de doença, para a velhice ser sinônimo de super idoso, de atividades fora da curva, de fazer essas coisas que... Andar de moto, surf... Exato. Nada contra, né? Então, mas só você está exemplificando que tem inúmeras formas da gente envelhecer. Mas a gente tem que falar também de todas essas velhices que estão no meio desses dois extremos. Exatamente, exatamente. Um outro ponto polêmico que você fala na questão do guia de cobertura jornalística é a questão da previdência. Porque também, eu até fiz um vídeo no meu Instagram ano passado, porque eu sigo um podcast de um grande jornal aqui de São Paulo, que eu adoro, todo dia no meu café da manhã, só que o que me incomodou do jornalista, que ele estava falando da questão da previdência, foi falando que o Brasil, ao investir em previdência, está investindo no passado. Esquecendo que os lares onde as pessoas idosas ocupam, elas estão investindo naquela família, elas estão produzindo. Mais de 50%, vários lares brasileiros dependem quase exclusivamente da aposentadoria da pessoa idosa. Então também é uma reflexão para o jornalista, né? Com certeza, com certeza. Hoje a gente vai ter que refletir sobre o envelhecimento em todas as áreas, né? Então, a gente vai ter que pensar em como falar do envelhecimento de uma maneira equilibrada quando a gente vai abordar a previdência. A gente tem que pensar em como a gente vai falar de envelhecimento de uma maneira equilibrada quando a gente vai falar do caderno da mulher, ou turismo, ou política, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado agora. Não dá mais para ter discurso idadista, não dá mais para ter discurso preconceituoso, gente. Esse tempo já foi. Então, assim, se você ainda tá com esse discurso, com esse tipo de mentalidade, eu sugiro que você
reveja alguns conceitos, vai lá, baixa o guia de cobertura, dá uma lida, porque assim, a gente tá numa época em que esses velhos conceitos não têm mais espaço. E a gente Exatamente. precisa evoluir. Porque só desse jeito a gente vai crescer como sociedade, que é o que a gente quer. Que a né? gente quer acolher todas as pessoas, e as pessoas idosas estejam conosco e não no aposento, né? Exato, exatamente. Tem uma coisa muito legal, porque também, assim, nas coberturas, a gente vai ver que o idoso, às vezes, é tratado como um peso, né? A gente tá falando de previdência ou de outras coisas. Ah, é um peso para a sociedade porque vai gastar mais em saúde, vai gastar mais na previdência. Mas na questão da saúde, Lilian, uma coisa que eu fui ler nessa questão, quando eu fiquei bem bravo nessa reportagem falando que a gente só tá investindo no passado, não existe nenhuma evidência que o idoso, por si só, vai ser um gasto em saúde. O idoso com incapacidade, que a gente não investiu em promoção da saúde, em controle das doenças crônicas, em atividade física, alimentação saudável, esse sim vai trazer mais gastos. Porque vai ter mais derrame, infarto, problemas do coração. Mas a pessoa idosa que a gente investiu desde os seus 40 anos em atividade física, alimentação, controle de estresse, essa pessoa não vai ter mais gasto de saúde. Sim, sim. Mas é que é fácil jogar na conta do idoso, né? É fácil, é um pensamento, porque já está todo mundo condicionado esse pensamento, né? Então joga na conta do idoso. Mas é isso, a gente precisa pensar os modelos, então, né? O idoso está sendo um fardo, por quê? Porque ele está chegando desse jeito, com mais comorbidades, porque não houve promoção de saúde, não houve prevenção de doenças, né? Então a gente precisa pensar atrás. A culpa não é do idoso. A culpa é nossa como sociedade. Exato. Como Estado que errou. E é por isso que agora a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa fazer um meia-culpa e pensar qual é a nossa responsabilidade sobre o que aconteceu e qual é a nossa responsabilidade para mudar o que a gente pode mudar, né? Exatamente. E como jornalistas, é isso. A gente tem que estar educado para abordar esse tema da maneira correta, de uma maneira equilibrada e ética, né? E isso a gente só faz estando preparado e estando aberto para essas vozes, né? Exatamente. Para que os idosos têm a dizer. Porque muitas vezes, e é exatamente isso que você falou, muitas vezes a gente bota a culpa no indivíduo. Então, assim, teve um infarto porque não comeu direito, não fez atividade. Mas você viu que se essa pessoa tinha tempo, ela pegava 2 horas de transporte, como que era a vida dela. Então, uma sociedade justa em que nós, eu, você, o Rafa, todo mundo vai ter direito de envelhecer, é uma sociedade que o Estado está garantindo a nossa saúde, a nossa plenitude, a nossa participação social. Uhum, uhum. Não, com certeza. E aí, Dr. Milton, eu vejo com muitos bons olhos, assim, como a gente tem ganhado espaço. E aí eu estou falando de mídia, mas eu estou falando também desse tema, né? Como o tema tem ganhado espaço na sociedade, como os idosos estão entendendo o seu próprio protagonismo, né? A gente lá na editora, a gente tem um curso que chama Repórter 60+, não é merchan, é só para contar um pouco Mas da pode experiência, falar. um pouco da experiência que a gente teve, né? É um curso livre de jornalismo, então, assim, claro, a gente não consegue passar em 3 meses o que a gente aprende em 4 anos de faculdade, né? Mas é para passar princípios de jornalismo, princípios de tecnologia. Então, o que é um lead? Como você conduz uma entrevista? Como você faz uma live no Facebook? E é muito interessante ver como os alunos saem do curso, né? E são só alunos 60+. São só alunos 60+. Tem um monte de gente assim, mas eu tenho 57, falta só 3 anos. Então, daqui 3 anos você pode fazer o curso. Agora você não pode, é só para mais de 60. E é muito legal ver como os idosos conseguem encontrar a própria voz, ou reencontrar a própria voz. Sabe? Muitos idosos começaram o curso porque vem de diversas, né, fases da vida, assim, puxa, me aposentei, ou sempre quis ser jornalista, queria saber como é que achei esse curso, vou fazer. Mas todos eles falam desse reencontro da voz, de saber que ainda pode, de saber que ainda tem protagonismo, que consegue aprender alguma coisa, que consegue produzir. E isso é muito bonito de ver. Isso é maravilhoso. E o jornalismo proporcionando isso. Então, isso é o que me deixa mais feliz. Então, assim, como profissional do jornalismo, sim, a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente escreve,
Mas eu fico muito feliz de poder usar o jornalismo também como agente de mudança, né? O jornalismo como ferramenta de mudança. Ensinar os idosos como entrevistar, como criar um blog, como criar um canal, para eles entenderem que eles são protagonistas. E eles vão ser agentes de mudança também, na comunidade dele, na família dele. Exato. Porque ele resgata a autoestima. Então, ele teve gente que, por exemplo, a Silvia Triboni, ela virou repórter mesmo. Virou repórter. Ai, gente, calor, desculpa. Ela virou repórter e hoje ela cobre evento da ONU. Ela mudou para Portugal. Que legal. Cobre evento da ONU e tal. Virou repórter mesmo, de verdade. Mas teve gente que só queria fazer o site da igreja. E tá tudo bem, entendeu? Mas aquilo para ele foi uma grande vitória. Para ele, diante da família dele, quando ele mostrou aquele site que ele tinha feito da igreja, ele falou, tá vendo? Eu tenho 70 anos, mas eu aprendi tudo isso, consegui colocar as informações e o site está no ar. Que é o pilar que o Dr. Kalash fala, de aprendizado ao longo da vida. E a importância disso, né, Lilian, na questão do... Porque a gente viu isso na pandemia e discutiu-se muito sobre isso, que é uma coisa que a gente chama de morte social. Antes da morte física, acontecer a morte social. E eu tô tão inspirado pela história que você contou do Repórter 60+, porque você, com a sua atividade profissional, replicando, fazendo pessoas idosas falar sobre isso, você combateu uma morte social. E foi muito legal, porque, por exemplo, uma das turmas criou uma revista. Eles criaram uma revista digital. Um deles era diretor de arte, diagramador e tal. E eles criaram uma revista social, uma revista digital. E a revista já existe há uns 4 anos, talvez. Que legal. Há uns 4 anos. E todo mundo colabora, todo mundo escreve sobre a sua área de expertise. Então tem gente que tem, sei lá, que trabalhava com gastronomia, escreve sobre gastronomia. Tem gente que escreve sobre cinema. Tem gente que escreve sobre artesanato. E eles saem todo mês com a revista. Eles criaram vínculos, eles são uma turma. Eles têm um propósito, porque eles querem escrever, eles querem colaborar, eles querem disseminar o conhecimento que eles têm. Uhum. E eles veem o produto pronto todo mês. Isso é incrível. E até resgatar isso, a gente está falando da Aptari, da função da Aptari, da função social da Aptari. Queria saber, nesses 10 anos de existência da Aptari, que história você te impactou mais, ou que história você gostou mais de contar? Não sei se você se lembra, tem alguma história em específico aqui que você gostaria de passar pra gente. Então, a Aptari, na verdade, a Aptari é minha menina dos olhos, assim, é um projeto que virou, assim, meu projeto de vida. Era um projeto editorial que virou meu projeto de vida, né? E a Aptari me proporcionou muitas experiências, né? E assim, são muitas pessoas que a gente entrevista ao longo do tempo, né? 10 anos, quanta gente eu não entrevistei. Começando com a doutora Marcela Sipel. Começando com a doutora Marcela Sipel, mas assim, iniciativas incríveis que a gente vê e que são os bloquinhos que vão construindo o caminho que a gente está trilhando e que trouxe a gente até aqui. Então, assim, teve muita entrevista emocionante, assim, é muito difícil trazer uma só, sabe? Mas, a gente já fez tanta coisa de trazer temas que não eram usuais, que eram tabu ainda. Então, por exemplo, a sexualidade, né? Sexualidade, eu ia falar exatamente sobre isso, porque hoje a gente tem você, a gente tem o Diego, a gente tem tem o Luiz Baron falando sobre esse tema, mas naquela época, quando a gente começou, eu fiz uma entrevista com a doutora Roberta Schiavon, que é lá o prédio fica lá na Santa Cruz. E ela fala sobre HIV em idosos. O CTA, o Centro de Testagem, Aconselhamento. Isso. E foi uma entrevista tão interessante, porque, assim, não se falava sobre isso. HIV em idoso, mas HIV em idoso, não, tá errado. HIV em idoso não tem como ter HIV. Não. Entende? E aí, ela tava trazendo todas aquelas informações e, assim, muita gente comentou a entrevista porque teve exatamente a mesma reação que eu, mas
HIV idoso? Idoso, faz sexo, né? Exato, mas sexualidade idoso, esquisito isso, entende? Cuidados paliativos, a gente fez muita coisa de cuidados paliativos. Hoje, a gente tem, né, assim, cuidado paliativo, a morte é um tema que está saindo do armário, a gente está falando muito mais, mas naquela época... 10 anos atrás... se falava pouco, né? Só sobre cuidados paliativos entrou agora na diretriz curricular dos cursos de medicina. Exato! Como é que a gente demorou tudo isso para colocar isso no currículo, gente? Não tem, porque o médico precisa estar preparado para isso. Exatamente. Né? Então, esses 10 anos Aptari foram... Assim, eu olho para trás e eu vejo quanto eu aprendi, como as pessoas foram generosas de me ensinar tanta coisa. E o quanto você transmitiu de informação também, que é maravilhoso. Assim, a gente fica muito feliz de saber que a gente consegue, de alguma maneira, colaborar para essa discussão do envelhecimento no Brasil, porque a revista ela é de distribuição gratuita. Então, se você é profissional de saúde, você que está ouvindo a gente, se você é profissional de saúde, você tem interesse em envelhecimento, escreve para a gente vai deixar as informações todas para vocês. Escreve para a gente e a gente te inclui no mailing e você passa a receber a revista gratuitamente. E a revista tem distribuição nacional. Então, tem temas que a gente está aqui no Eixo Rio-São Paulo, e são temas que, né, a gente fala todo dia, a gente tá, né, vai em todos os congressos e tal, mas, cara, quem tá lá no interior do Piauí não tem acesso a tudo isso, não tá em todos os congressos. Hoje, um pouco mais fácil, porque tem rede social, porque tem informação, tem o online, mas tem coisa que chega lá na mão da pessoa, no interior do Piauí, e fala, gente... HIV idoso? Como assim? Né? E o legal dessas histórias é você contar também, porque muitas vezes a gente fala assim, o número de HIV em pessoas idosas está aumentando, mas são só números. O bom também de você contar histórias é trazer isso pro pessoal. Falar, olha, tal pessoa, ou trazer uma história, um relato de caso, porque daí às vezes a gente dá nome às histórias, dá nome aos números. Isso é muito potente. E é muito legal porque a partir disso, a partir de tudo que eu aprendo com o Aptari, eu também consigo desenvolver iniciativas que sejam relevantes para o público idoso. E sexualidade, por exemplo, é uma delas. Então, puxa, fiz entrevista com a doutora Roberta. HIV idoso, gente, sexualidade. Ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando sobre isso. E eu falei, mas como é que a gente pode engajar os idosos nessa discussão? Né? Porque para eles também é muito difícil. Porque imagina, minha mãe, se ela for no geriatra, e o geriatra me perguntar, ela não vai falar nada. Não vai falar. Ela não vai falar. Entendeu? Então a gente também tem que preparar todo mundo para essa discussão. Como é que a gente consegue fazer isso? Achei um documentário nos Estados Unidos que se chama The Age of Love, que é a Idade do Amor. Que não fala diretamente de sexualidade, mas fala de relacionamentos. Então, a temática do filme é um evento, são idosos que participam de um evento de speed dating. Quem não sabe o que é speed dating são aqueles encontros rápidos. Então, assim, tem 10 homens e 10 mulheres, e você tem 5 minutos para conversar com cada pessoa. Então, você conversou lá com a moça, toca o sino, você muda de mesa, conversa mais 5 minutos, toca o sino, muda de mesa. Só vi em filme. A gente só vê em filme, mas eu já participei, é bem divertido. Maravilhoso. Mas era um evento desse para idosos entre 70 e 90 anos. Que legal. E o filme é maravilhoso, porque mostra os anseios e mostra que a gente envelhece como a gente vive e que a gente procura coisas diferentes. Então, é muito interessante porque traz essa diversidade e traz essa busca por um relacionamento. São pessoas que querem se relacionar. Tá disponível? Então, a gente trouxe o documentário para o Brasil e a gente fez algumas sessões. Fizemos 10 sessões em diversos lugares da cidade. Então, a gente fez desde Pompeia até São Miguel Paulista. Então, eram diversos públicos, né? E é muito interessante porque é um tema universal. Todo mundo quer falar de relacionamento. E todo mundo quer falar de sexualidade. Então, a gente exibia o filme e depois a gente promovia uma discussão com uma psicóloga
para falar sobre isso. E aí, o que vocês acharam? Vocês querem se relacionar? Vocês não querem se relacionar? Quais são seus medos? Para ter um espaço para as pessoas falarem sobre isso. E a gente fez uma sessão especial. A gente trouxe o diretor dos Estados Unidos, a gente trouxe a doutora Carmita Abdo, que é lá da sexualidade, lá do HC. Referência nacional e internacional no tema. E a gente convidou os profissionais de saúde para falar sobre isso, gente. Porque não adianta só falar para os idosos, olha, é importante vocês falarem disso com o seu médico, se a gente não educar o médico sobre a importância de se falar sobre isso. Porque se o médico não está sensibilizado, o paciente vai falar, então, doutor, tô namorando. Você sabe que lá no ambulatório de sexualidade do HC, onde eu coordeno as atividades, o que eu vejo é que quem tem mais vergonha, quem tem mais barreira para falar de sexualidade é o profissional de saúde e não a pessoa idosa. A pessoa idosa, quando já vai lá, vai falar de relacionamento, de quem pegou quem no baile, o que aconteceu. E a gente, digo a gente como profissional de saúde, que vai regalar o olho, levantar a sobrancelha, vai ficar assustado. E a gente teve, assim, o impacto dessa ação foi super legal. Então, como é que eu pensei nessa ação? Porque eu fiz uma entrevista para a Aptar e falei, existe essa lacuna precisa ser preenchida, a gente precisa discutir esse tema. E aí a gente pensou em alguma coisa e saiu o Cine Debate. Então, a Aptar me traz essas oportunidades, sabe? De entender melhor os temas e, a partir disso, criar ações que ajudem de uma maneira mais direta o público idoso. E nisso eu acho que a gente tem que falar da expedição que você vai fazer agora em abril, né? Que eu acho que... Nossa, eu já quero ir na sua mala, Aline. Conta pra gente qual que vai ser essa expedição e qual que é o propósito da expedição, né? Então, também nessa questão ligada ao envelhecimento, as cidades que você vai visitar. Então, como a gente mencionou antes, a Aptari fez 10 anos o ano passado e a gente queria fazer alguma coisa para marcar essa década, né, de vida e de, enfim. E aí eu pensei, puxa, a gente podia fazer uma expedição para as Blue Zones. Para quem não sabe, as Blue Zones são as regiões com um número grande de centenários. Existem pesquisas e tal que identificaram essas regiões. E essas regiões ficam Costa Rica, Estados Unidos, Japão, Grécia e Itália. Então, a ideia era fazer essa expedição no ano passado e depois voltar e fazer um fórum para comemorar os 10 anos da Aptari. Só que aí veio a Ômicron, veio a guerra da Ucrânia, o Japão não abria as fronteiras, então a gente teve que esperar. E aí agora a expedição vai sair, então eu viajo no dia 2 de abril, rumo a Costa Rica, e a ideia é ficar quase 3 meses na estrada. E o que eu vou fazer é entender por que esses lugares propiciam essa longevidade, né? Por que essas pessoas vivem tanto nesses lugares, né? E vivem de maneira saudável. E aí, assim, claro, existem muitos livros que já foram escritos que falam de alimentação, que falam de atividade física, que falam de propósito, espiritualidade, rede social, né? Uma rede de apoio. Mas eu quero ir um pouco além e entender, assim... O que conecta esses lugares? Exato. E não só isso, assim, porque se você for analisar, são lugares muito isolados, né? Uhum. Será que a gente tem que viver numa ilha para poder ser longevo? Será que a gente tem que estar longe de tecnologia? Então, assim, como é que a gente adapta essa vida que eles têm à realidade que a gente vive nas grandes metrópoles, por exemplo? Sim. Né? E aí, se a gente está falando de pandemia, né? Um dos fatores que ajudam nessa longevidade é estar perto de família, é estar sempre com os amigos. Como é que foi durante a pandemia? Porque estava todo mundo isolado. Então, eu quero entender quais os efeitos da pandemia, quais os efeitos da modernidade, da vida moderna nisso. Né? Será que as Blue Zones vão sumir? Daqui a uns 10 anos, Exato, né? O que vai acontecer? Porque ninguém vai morar nas ilhas. Como é que vai ser, né? Então, nossa alimentação ultraprocessada está chegando nesses lugares. Exato. Então, a ideia é entender
como são esses lugares e como eles estão sendo afetados pelas mudanças que estão acontecendo, né? Porque você sabe que tem gente que fala, né? Então a gente vê notícia, a expectativa de vida só tá aumentando, mas vai chegar um ponto que poluição, destruição do meio ambiente, aquecimento global, crise climática, vai esbarrar nisso, né? Então, alimentação não saudável, ultraprocessado, e que, de novo, a gente tem que dar um passo naquela nossa conversa que a gente falou do coletivo. O que a gente está pensando para o futuro das pessoas idosas e dos jovens de hoje que precisam ter o direito de envelhecer. Sim, com certeza. Então, o objetivo dessa expedição é exatamente isso, é entender o efeito de tudo isso nos lugares onde as pessoas vivem mais, né? Que são esses lugares que são lugares paradisíacos. Eu não tô reclamando, gente. E para quem não puder ir na tua mala, como que a gente vai acompanhar ali, né? Então, vai estar tudo nas redes sociais. A gente vai, enfim, vou ter matérias provavelmente semanais, mas assim, todo dia vai ter postagem nas redes sociais. Quando eu voltar, a gente provavelmente vai fazer um fórum para trazer os achados, quais foram as coisas mais interessantes que eu encontrei lá. E provavelmente vai sair um documentário. Que legal. Já me chama. Então, tô super animada. Vai ser muito legal. Ai, que bom. Maravilhoso. Eu acho que eu queria também aproveitar a sua presença aqui como jornalista, pessoa que cobre envelhecimento há 11 anos e que já tem uma experiência muito grande para falar de um tema super atual, polêmico, mas que não tem como a gente não falar dele, que é fake news. Fake news na gerontologia, fake news na geriatria e essa relação da fake news e as pessoas idosas. A gente acabou de sair de uma pandemia que a gente viu que fake news mata. Numa epidemia, né? Então eu falar para as pessoas não se vacinarem ou pessoas acreditarem que vacina vai ter um chip ou que ela não precisa usar máscara, essas pessoas morreram mais. A gente viu isso, são dados científicos. Uhum. Então, o que você vê nessa questão do jornalismo agora do século XXI e as pessoas idosas para a gente conectar com o tema da fake news? Então, saiu um estudo de Princeton e das universidades de Princeton e Nova York que mostraram que as pessoas com mais de 65 anos são 7 vezes mais propensas a espalhar fake news do que as pessoas de 18 a 29 anos. Né? Isso é um dado assustador. Mas por que será que isso acontece? Será que é porque o idoso gosta de espalhar fake news? É porque o idoso é mal intencionado? E não é nada disso, né? É porque a gente vive um outro tipo de comunicação, um outro tipo de imprensa, e a gente está num momento do jornalismo em que qualquer um pode produzir conteúdo, né? Isso não quer dizer que essa pessoa esteja fazendo jornalismo, entende? Só que muitas vezes é difícil você diferenciar isso. E o idoso fica muito suscetível nesse fogo cruzado, porque ele não sabe de onde está vindo a informação, ele não tem essa educação para navegar isso, né? Mas eu acho que poucas pessoas têm educação de saber o que um jornalista, né? Então, como que se dá o processo de construção da notícia? Mas talvez a pessoa idosa tenha mais suscetibilidade à questão da fake news. O trabalho do jornalista é um trabalho de apuração e de checagem, de rechecagem e de trichecagem. A gente só publica quando a gente tem certeza daquilo, quando aquilo tem uma fonte, não é uma ideia da minha cabeça. A gente não entrevista as pessoas porque a gente quer encher linguiça, ou a gente entrevista aquelas pessoas porque são pessoas que são especialistas naquele tema, certo? Então, assim, o processo de reportagem é um processo que demora, é um processo que é muito trabalhoso, né? Ao contrário de... Então, assim, quando a gente fala, você tem que checar a fonte, não é porque a gente quer divulgar os veículos, é porque a gente sabe que esses veículos estão fazendo um trabalho jornalístico sério, entende? Então, Exato. Ele checou, rechecou, trichecou. Então, você pode confiar naquilo. Agora, veio uma notícia de um que você site não esquisito. sabe, é um site esquisito, que tem um monte de propaganda, que, não sei, estranho. Você tem que olhar aquilo com
com certo senso crítico, né? Uhum. Porque não dá para acreditar em tudo, né? Então, as fake news estouraram nas eleições dos Estados Unidos e a gente, né, gosta de importar coisas que não são boas. E a gente importou essa coisa das fake news pro Brasil e viraram uma praga, né? E elas continuam aí. E a coisa ficou tão complicada que os veículos de comunicação se viram na responsabilidade de criar serviços de checagem. Agências de checagem de fato. Agências de checagem, entendeu? Porque a coisa estava tão fora de controle que eles falaram, não, a gente está falando de informação, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso. Então tem o Estadão Verifica, tem o Fato Fake, tem a agência Lupa, tem Aos Fatos, tem um monte de agência de checagem, né? Mas será que os idosos sabem que existem essas agências de checagem? Né? Então, mesmo falando dos nossos alunos no curso de repórter, a gente bateu na tecla a exaustão. Gente, recebeu notícia? Você tá com uma cara esquisita? Checa, não repassa. Né? Checa. Olha, e foi bem na época das eleições de 2018. Que as fake news estavam chegando. E a gente martelando os alunos, e aí recebo de uma aluna alguma coisa falando que as urnas tinham sido adulteradas, mas, meu... Você ficou pistola. Eu fiquei tão brava. Eu falei, escuta, você tá há 2 meses fazendo esse curso e você não entendeu ainda. Assim, fiquei brava mesmo. Porque, gente, é uma irresponsabilidade, né? Aí eu falei, de quem que você recebeu? Ah, porque o filho do vizinho, do não sei o quê. Eu falei, então, a gente não deu os recursos para vocês checarem? Tem que checar. É fácil, vai lá, boatos.org. E aí, uma agência de checagem. Ai, desculpa, realmente. E aí ela viu que errou, e aí depois ela escreveu para todo mundo para quem ela tinha repassado. Olha, é fake news, não repassa porque tá errado, né? Então, assim, mesmo os alunos que estavam recebendo essa informação, estavam repassando fake news, né? E aí a gente passa pela questão da literacia, né? A gente estava falando um pouco disso antes de começar a gravar. Passa por educação, né? Sim. Então, hoje existem muios cursos que ajudam os idosos a identificar fake news, né? Tem um projeto, nos Estados Unidos tem um projeto, um instituto que chama Poynter Institute, que, enfim, dá cursos de atualização, discute ética em jornalismo e tal, e eles têm vários projetos de literacia. E aí, para diversas faixas, então, desde criança até adolescentes, e eles criaram um curso muito legal para idosos. Para idosos lá nos Estados Unidos, e aqui eles têm projetos internacionais. Então, aqui no Brasil, eles entraram em parceria com o projeto Comprova, que é uma iniciativa da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e eles criaram um curso para ajudar idosos a identificar fake news, né? E assim, do jeito mais simples, como você faz uma busca no Google? Exato. Porque às vezes com 2 ou 3 pesquisas você já vê, é fato ou fake, né? Exato. E aí e é super interessante porque eles trouxeram jornalistas mais velhos também. Então, quem está falando nesse curso? O Boris Casoy e a Aline Whitfib, né? Então, eles, com a experiência que eles têm, eles, jornalistas idosos, falando para o público idoso. Então, foi uma iniciativa muito legal. Acho que aconteceu o ano passado, se eu não me engano, acho que ano passado. E são vídeos curtinhos, assim, de 5 minutos, mas que são muito ricos de informação. Então, passa por educação. Educação é a alma do negócio, em tudo, né? Exato. A gente tem que educar o público para ler as notícias com um senso crítico, entendeu? E não repassar qualquer coisa. Não achar... não. Porque essas fake news, não é assim, só a minha vizinha que mandou. Existe uma máquina por trás disso, a gente acha que é uma empresa, é uma agência com pessoas organizadas que tem um propósito. Exato. Então a gente tem que estar esperto para essas coisas, né? A gente tem que entender como é que essas coisas funcionam para estar alerta e não repassar notícias que são falsas e que podem prejudicar mesmo, né? Então, você falar, olha, então, não precisa tomar vacina? Toma água com limão que tá tudo bem?
Não, você vai morrer se você Exato. não tomar vacina, né? Entendeu? Então, assim, tudo passa pela educação. E eu fico muito feliz de saber que, assim, os veículos de comunicação e as associações entenderam que é importante educar o público para isso. Seja o público adolescente, seja o público idoso, é importante a gente educar para ler as notícias com senso crítico, porque a gente tá assim, soterrado em notícias. E a Exato. gente tem que saber como ler de uma maneira crítica, saber qual é a fonte, no que acreditar, porque a partir disso é que a gente constrói a nossa visão de mundo. Se a gente constrói a nossa visão de mundo com fake news, Exato, a gente vai ser totalmente enviesado. E uma das primeiras coisas que você falou aqui, quando a gente estava falando da função do jornalismo, é criar ferramentas para que a pessoa tome as suas decisões. Então a gente vai falar de autonomia. Só que autonomia eu preciso ter aprendizado, eu preciso ter educação. Eu não posso falar assim, decida, mas se eu não eduquei essa pessoa para decidir, para tomar suas próprias decisões. E quando a gente falou, bateu a pauta antes de gravar, você me falou uma coisa que eu acho muito legal também. Ok, então a gente vai educar, a pessoa idosa vai saber o que é checagem de fato, que tem que filtrar antes de mandar, mas também a gente vai responsabilizar ela, porque não é o fato que ela é idosa que ela está imune às consequências de compartilhar uma fake news. Exato, exato. A gente não está falando de protagonismo? O protagonismo é pro bem e pro mal, Exato. né? Então a gente tem que saber a nossa responsabilidade também. Se eu tenho 70 anos e eu sou capaz de participar de um curso de jornalismo e entender o que é um lead, fazer um site, eu também sou capaz de aprender a navegar as fake news, a checar o que é e não repassar. E se eu repassar, arcar com essas consequências. Exato. Então, assim, tudo começa com educação. E aí, quando a gente começa a educar, aí sim a gente pode responsabilizar. Eu acho que é muito difícil a gente responsabilizar se a pessoa não tem a informação para isso, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tá lá como massa de manobra mesmo. Senão, de novo, eu só tô botando a culpa no indivíduo, Exato. sendo que o coletivo tá organizado pro contrário. Exato. É exatamente disso que a gente tá falando. É muito legal. E a gente podia falar também sobre um tema que o Dr. Kalash fala muito, e eu também vejo um papel no jornalismo nisso, que é a questão da harmonia entre as gerações. Né? Então, o Dr. Kalash fala que a questão da gente pensar numa sociedade anti-idadista é a gente partilhar de parâmetros para a gente caminhar numa harmonia entre as gerações. Então, as nossas gerações, com as gerações das pessoas mais velhas, com as gerações das pessoas mais novas. Como que você vê o jornalismo, a Aptari, a nossa função? Como que a gente pode fazer para caminhar para essa harmonia? Então, no jornalismo, a intergeracionalidade é muito rica, né? Porque, assim, os repórteres novos, que a gente chama de foca, né? Eles aprendem muito com os jornalistas mais experientes, né? E essa coisa da intergeracionalidade é tão interessante. Nesse sábado, eu participei de um evento do Senac que chama Empreenda. Então, eles fazem uma seleção de projetos, assim, pessoas que têm ideias de negócio e que querem tirar do papel. E essas pessoas têm que mandar o projeto, plano de negócios e tal, e aí são selecionados, eu não sei quantos projetos são selecionados, e eles passam por mentoria, eles têm que fazer pitch. Então, é realmente um curso intensivo de empreendedorismo. E aí, no final, os vencedores, um dos prêmios que eles recebem é uma mentoria para os projetos que eles têm. Então, eu recebi 2 projetos para mentorar, e o mais legal é que eram projetos de pessoas muito jovens. Então, uma delas tinha 19 anos e estava criando uma revista de arte e sexualidade. Olha que coisa mais maravilhosa. Maravilhoso. E 2 meninas de 15 anos, que tinham desenvolvido um aplicativo para ajudar a inserir pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho. Alguma delas é deficiente auditiva? Não. Não. Ela viu um livro quando ela era pequena, ela aprendeu a fazer libras e ela falou, mas gente, se a pessoa vai trabalhar e quem está com ela não sabe libras, como é que a pessoa trabalha? Não se comunica. Não se comunica. Ela falou, a gente precisa criar alguma coisa para inserir essas pessoas.
2 meninas de 15 anos. Quanto custava o projeto delas? R$500 mil. Elas tinham feito um plano de negócios e custava R$500 mil. Pensa na maturidade dessas meninas. Elas, adolescentes, conversando comigo, de 48 anos, que podia ser mãe delas. Sim, 15 anos, né? E a troca foi tão incrível. Foi tão incrível, sabe? De eu poder passar minha experiência para elas, mas elas também me ensinarem tanto de visão de mundo, de um pouco de esperança, sabe? Porque a gente veio, eu não sei nem se a gente pode falar isso aqui, mas assim, a gente veio de 4 anos muito difíceis. Muito difíceis, né? E ainda mais como jornalista. E de uma falta de esperança, sabe? E aí, conversando com elas, assim, me deu uma esperança na humanidade. Eu falei, gente, não, vai melhorar. A gente tá indo para um lugar bom, sabe? Então, eu acho que a harmonia entre gerações, e aí a gente tá falando de todos os lugares, né? Tava falando de um ambiente de empreendedorismo, mas numa redação... Numa empresa, é o futuro. É essa troca de experiências que ajuda a gente a evoluir como sociedade. E o que você está falando, até trazer uma questão do mercado de trabalho, que é exatamente isso. Empresas que investem em integração intergeracional produzem mais. E isso, né, ok, então vai ser uma coisa boa, mas financeiramente vai ser bom para a empresa. Financeiramente vai ser bom para o nosso país, que é geração que já sabe muita coisa, ensine uma geração mais nova e também aprenda que, até semana passada, eu estava conversando com uma dermatologista muito amiga minha, que ela falou que a nossa vida é um constante aprender e desaprender. E é isso, a gente ser impactado por pessoas mais velhas que vão mostrar isso pra gente, mas também pessoas mais novas que vão mostrar outra visão de mundo. Sim, com certeza. É isso mesmo, é aprender e desaprender, achei ótimo. É muito legal. Porque é isso, porque às vezes até um conceito que eu aprendi errado, eu vou desaprender e vou reaprender, então é nessa vida. E a gente pensar também essa questão intergeracional tem que ser física. Não pode, a gente está ocupando os mesmos espaços. Não é para só a pessoa idosa estar no espaço dela e a gente no nosso espaço, é para a gente compartilhar. Sim, com certeza, com certeza. Porque quando a gente convive, fica muito mais real, né? Não é só teoria, não é só falar, puxa, é bom que os netos convivam com os avós. É bom, a gente sabe, mas quando ele tá lá, ele consegue ver aquilo, ele consegue sentir aquilo, né? Então, exatamente. A troca fica muito mais rica. Lembrei de uma coisa, que é a questão das redes sociais. Então, a gente falou um pouco de... né? Então, acabamos de falar de harmonia entre as gerações, falamos de fake news antes, mas eu queria falar um pouquinho desse papel, né? Então, acho que tem tudo a ver. Então, você fala um pouco, eu não sei se é num terceiro editorial da Aptar, que eu estava procurando... Gente, ele realmente pesquisou. É um bom repórter. Pesquisou antes de entrevistar. Eu vou fazer o curso lá, quando eu tiver... Só que vai demorar. Você ainda demora uns 25 anos pra fazer o curso. Então vai demorar um pouco, mas vou querer fazer o curso. Você fala, eu acho que é algum editorial que você escreveu sobre os estereótipos da rede social, né? Então, ok, de novo, a gente tá falando de pessoas muito bom de representatividade, de canais, então a Voz da Razão, que são maravilhosas, incríveis, falando de sexualidade, ou você falou do Old Gays, que são 4 homens gays falando, também fazendo vídeos para o TikTok, mas qual é esse equilíbrio, né? Então, qual papel a pessoa idosa vai ter na rede social e que dicas você dá para eles? Gente, a rede social é assim, é um quadro em branco que a gente pode pintar do jeito que a gente quiser, né? E existe público para tudo. Então, as avós da razão são idosas bem desbocadas, que falam de tudo, e elas são ótimas. Mas tem gente que talvez não ache tão interessante o conteúdo que elas produzem. Tem gente que quer ver a senhora que tá lá fazendo crochê, né? Então, a rede social, ela pode ser uma ferramenta muito legal de inserção do idoso, dele se sentir ouvido, dele estar participando, né? A minha mãe, ela tá nas redes sociais, mas ela não posta muito, assim. Quem posta sou eu sobre ela. E ela adora ouvir os comentários que fazem. Então, a rede social é uma ferramenta muito boa de inserção, né? E aí,
o que o idoso precisa estar atento é de que maneira ele quer usar isso. O que ele quer passar? Qual que é a mensagem dele? Com quem que ele quer falar? E de novo falar de educar para usar de uma maneira adequada, digo, para não usar na questão do ódio, não Sim! não ser um hater, né? Sim, sim, sim. Então, aqui eu tô falando, por exemplo, de um idoso que quer ter um perfil, que quer ser influencer, sei lá. Então, por exemplo, tem a Helena Schargel, eu não sei se você conhece. Eu não A conheço. Helena Schargel é uma mulher maravilhosa, ela deve ter 80 e poucos anos hoje, mas ela trabalhou até os 70 e tanto com confecção, trabalhava muito. Aí ela falou, não, preciso me aposentar, cansei, chega, não aguento mais trabalhar. Ela ficou 2 anos e ficou desesperada para voltar. Ela falou, a aposentadoria não é para mim, eu quero voltar a trabalhar. E ela criou uma linha de lingerie para mulheres 60 a mais. Que incrível. E a linha deslanchou, ela virou influencer, virou modelo. E assim, ela ocupa um lugar muito legal dentro das redes sociais, falando sobre autoestima feminina. Então, assim, ela achou um nicho para ela dentro da rede social, né? Então, isso é muito legal. Por outro lado, tem a Madiz, que é a Maria do Carmo Cunha, que é repórter, né, nossa, né? Que criou uma comunidade que chama Envelhecer com Estilo, que tem 350 mil seguidores. Que legal. 350 mil seguidores. A Madiz tem 70 anos. E ela fez tudo isso depois dos 60. Fez tudo isso depois dos 60. E o Envelhecer com Estilo, a página dela, é um lugar onde as pessoas se encontram, onde as pessoas trocam informações, trocam experiências. Teve gente lá que já escreveu livro com outro. As pessoas foram criando uma comunidade. Então, assim, as redes sociais, quando bem utilizadas, gente, é um negócio maravilhoso. Até a questão do Maravilhoso. suporte social, que é tão importante na nossa vida, né? Exato. O problema é quando ela é usada de uma maneira errônea ou de uma maneira mal intencionada, né? Você estava falando dos haters. Aí você vai lá e vai xingar todo mundo. Será que é o melhor jeito de você utilizar seu tempo? Talvez não, né? Vai fazer outra coisa, né? Exato. Então, assim, eu acho que as redes sociais são... Eu falo muito da experiência da minha mãe, porque a minha mãe é como se ela fosse, assim, um mini laboratório na minha casa, sabe? Assim, todas as coisas que eu leio, que eu vejo, meio tento aplicar na minha mãe para ver se funciona. E a coisa da rede social, gente, é realmente um negócio transformador. Porque, para ela, a rede social é uma forma dela tá conectada com o mundo, dela saber o que está acontecendo. A família dela mora em Taiwan, então ela consegue ver os sobrinhos que postam fotos, consegue ver sobrinho neto. Ela comenta na foto. Ela comenta na foto, as pessoas dão parabéns para ela quando é aniversário dela. Então, para ela, é uma forma dela também se conectar com o mundo mesmo, porque Taiwan é do outro lado do mundo, gente. Então, assim, é uma forma dela estar conectada, dela estar inserida, sabe? Então, eu sou super a favor dos idosos aprenderem a usar a rede social. E aí, eu tô falando aqui de Facebook, Instagram, mas de WhatsApp. Sim. O WhatsApp também pode ser considerado, né? E, assim, minha mãe, às vezes ela tem insônia e ela tá de pé às 2 da manhã, são 2 da tarde em Taiwan. Ela tá conversando com as irmãs dela. Que maravilhoso, né? Entendeu? Então, é uma forma também dela manter essa rede de apoio, ela manter o contato social, mesmo não estando lá. Ela tá a par do que tá acontecendo. Gente, isso era impensável. Quando a minha mãe veio pro Brasil... Quando que ela veio? Faz 73. Assim, não dava nem para ligar. Não dava nem, assim, a ligação telefônica era custava tão cara caríssimo. que você falava, não, tá tudo bem, preciso desligar. Entende? E hoje ela fica batendo papo com as irmãs dela na madrugada, né? E esse vai ser um próximo papo, que eu já vou deixar o convite aqui, Lilian, que a gente vai falar numa próxima vez sobre envelhecer sendo um imigrante num país onde você não fala a língua, que isso aqui, você escreveu uma coluna para a Folha falando sobre isso, que eu achei incrível, e hoje não vai dar tempo, mas eu acho que já fica o convite para a gente falar sobre isso. Super aceito, é um tema que me é muito caro, que eu tô querendo discutir mais, porque eu acho que é muito necessário. Com globalização, se a gente não falar de envelhecer como imigrante, envelhecer num país que não é o seu, a gente tá deixando de olhar para muitas coisas aí, tá
pensando num envelhecimento não tão bom. Então... Olha, eu ficaria aqui com você, a gente falaria horas e horas, porque, nossa, eu tô aqui empolgado e muito feliz com todas essas realizações, feliz com os 10, 11 anos da Aptari e muitas realizações e questões que você conseguiu afetar muitas pessoas na nossa comunidade, na comunidade desde a geriatria, da gerontologia e também das pessoas idosas que a gente quer que estejam conosco, tenham participação social, tenham aprendizado ao longo da vida e que também a gente mude a forma como elas enxergam o envelhecimento, mas também como os jovens de hoje enxergam o seu próprio envelhecimento. Lilian, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para a gente e falar como que a gente te encontra, como que a gente encontra a Aptari, como encontra o guia de cobertura jornalística para o envelhecimento e já deixar meu agradecimento a você. Dr. Milton, olha, eu também poderia ficar aqui conversando. Se tivesse um chopp e uns amendoins aqui, a gente ficava a noite inteira. Eu vou providenciar. Mas toda essa experiência... Na verdade, a mais beneficiada sou eu, né? Porque eu aprendo todos os dias com os profissionais de saúde, com os idosos. É realmente um privilégio poder ouvir todas essas histórias e trazer para a minha vida, né? Trazer todo esse aprendizado para a minha vida, porque é graças à generosidade de conhecimento de todas essas pessoas que me cercam que a gente consegue fazer a Aptari, que a gente consegue fazer todas essas iniciativas e que a gente consegue atingir as pessoas e conscientizar para um envelhecimento melhor, né? Para a gente se planejar para um bom envelhecimento. Então, eu acho que o recadinho que eu queria deixar aqui é que, pessoal, a gente precisa pensar em como a gente quer envelhecer, como indivíduo e como sociedade. A gente precisa refletir sobre isso. Não é quando a gente chegar lá. A gente tem que começar a pensar nisso agora. Se você tem 15 anos, se você tem 30 anos, se você tem 50 anos, 70 anos, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa discutir esse tema. Então, fica aí o meu pedido, porque eu acho que só quando a gente realmente começar a refletir seriamente sobre isso é que a gente vai conseguir promover um bom envelhecimento para toda a população. Onde envelhecer seja um direito de todos e não um privilégio. Exato. Onde que vocês podem me achar? A gente tá em todas as redes sociais. Então, Aptari 360. Aptari é A de pato, T de tatu, ARE 360. A gente tá no Insta, tá no YouTube, tá no Facebook. Tá no Spotify também. A gente tá no Spotify, a gente tem um podcast. E se você é profissional de saúde, de novo, se você quiser receber a revista, manda uma mensagem pra gente que a gente te inclui no mail. E eu acho que é isso, Dr. Milton. Muito obrigada pelo convite. Estou super, assim, lisonjeada de ter sido chamada para o seu podcast. Muito feliz da gente ter podido conversar sobre esses temas tão importantes. Eu também. Estou muito feliz e saio daqui outra pessoa. Muito obrigado. Obrigada, gente. Gente, se vocês gostaram dessa conversa, curte, comenta, compartilha, manda para parente, que eu acho que é isso. A gente quer criar essa comunidade em que envelhecer seja refletido pelas pessoas de 15, 20, 30, 40, até 90, até a idade que a pessoa quiser, tá bom? Um grande abraço.